questão 3. Questão 3, vamos lá, ó. 3. Terceira questão, podemos? Fala o seguinte, ó. 3. Ao afirmarmos que, se o presidente se afastar, então quem assume é o vice. Se o presidente se afastar, então quem assume é o vice. Corresponde dizer que. Vamos lá. Agora aqui nós vamos entrar numa seara chamada equivalências lógicas. Primeira coisa. Se você observar aqui, eu tenho aqui, ó. Se o presidente se afastar, vírgula, então quem assume é o vice. Nós temos aí, então, um típico caso do se então. O se então que é o condicional, beleza? Toda vez que eu chego numa questão de conectivos lógicos, que ele é uma proposição composta, eu vou dividir em duas partes, ó. Primeira parte, o presidente se afastar. Outra parte, quem assume é o vice. Nós temos aqui, então, duas partes. Primeira, o presidente se afastar. Segunda parte, quem assume é o vice. Perfeito, professor. Só que eu tenho que saber a regra. Precisa. E a regra aí, para cada conectivo eu tenho regras distintas. Esse da questão 3, o conectivo dele aí, é o se então. Então, no se então, ó. Se então. No se então, nós temos duas regras. Duas para equivalência e uma para negação. E eu vou aqui resumir agora para tu nunca mais errar mesmo, nunca mais errar. Vamos lá, primeira parte. Negação. Repito que para tu entender isso aqui melhor, isso aqui, ó, se então. Para entender melhor, é necessário conhecer os conectivos. Não é isso? Então aqui, ó, primeiro, negação. Professor, qual é o bizu? Vamos para o bizu. Se a frase é um se então, a negação se dá com o mané. Professor, que diabo é isso? Aprender agora. Ó, toda vez que a frase for um se então, o se então, ela é o condicional. E esse condicional vai se dar com quem? Com o mané. Então, toda vez que for o se então, se a questão te pediu a negação, tu vai fazer o quê? O mané. Professor, o que é esse mané? É mantém e nega. Nessa ordem aqui, ó. Mantém a primeira parte, nessa ordem. Nega a segunda parte, ó. Mantém a primeira parte e nega a segunda parte. E aqui eu tenho o i, ó. O i. Então, quando a frase for um se então e ele quiser a negação, o se então desaparece e vai aparecer quem? Aparece esse ezinho aí, ó. O ezinho. Exemplo, professor. Vamos pro exemplo. Olha aqui o exemplo, ó. Se eu colocar assim, ó. Se correr rápido, então serei campeão. Olha aí, ó. Se correr rápido, então serei campeão. O que eu falei? Cheguei numa questãozinha desse tipo. Divide em partes. Primeira parte, correr rápido. Segunda parte, serei campeão. Então aí, ó, dividi. O que a regra diz? Se ele quiser aqui a negação, o que a regra diz? Mantém a primeira. Olha, ó, mantém a primeira. Quem é a primeira? Correr rápido. Vai ficar assim, ó. Corro rápido. Olha aqui o ezinho, ó. Some o se então e aparece quem? Aparece o e. Olha aí, ó. Corro rápido, nega a segunda. Quem é a segunda? Serei campeão. Então, qual é a negação de serei campeão? Não serei campeão.
Olha aí, ó. A negação de serei campeão é só você colocar o não antes do verbo. Então, corro rápido e não sou campeão. E não sou campeão. Então, neste caso aí, seria quem? Seria a negação para esse exemplo aí. E isso se fosse negação. Negação. A questão não pediu negação. Ela pediu o que, professora? Ela pediu a equivalência. E para a equivalência, nós temos outras duas regras. Ó, equivalência. Continua aqui a se então. Continua o se então. Só que agora vai ser equivalências. Equivalência. Para a equivalência do se então, nós temos duas situações. Duas. A primeira delas, qual é? A primeira delas é chamada de contrapositiva. Contrapositiva. Professor, dê exemplo. Vamos aqui mostrar, ó. Se eu tiver aqui, ó, P, aqui de azul. Se eu tiver aqui, ó, P, se então, que. O que a regra diz? O que a regra diz? A regra fala o seguinte, ó. A regra da equivalência 1, ó. Inverte as partes. Inverte as partes, as duas. E nega as duas. E nega as duas. A regra diz, inverte as posições e nega as duas. Inverte, a parte da frente vai para trás e a de trás vai para frente. Beleza? A para frente de trás para frente. Professor, dê exemplo, vamos lá. O mesmo anterior aqui, o mesmo anterior. Se correr rápido. Vamos lá. Se corro rápido. Se corro rápido. Então serei campeão. Se corro rápido, então serei campeão. Olha aqui a explicação novamente. Aí eu tenho de novo, do mesmo jeito, ó, o conectivo se então, e aqui eu vou ter duas partes. Duas partes, ó. Primeira parte, corro rápido. Segunda parte, sou campeão. Beleza? Vou fazer, viu, Cláudia? Na verdade, Cláudia, tem uma live já de geometria no meu canal, viu? Procura no YouTube, tem assim, ó, tudo sobre geometria. No meu canal tem uma live, tá bom? Vou fazer uma para IDIB também, IDIB é gatos. Vamos lá. Então, ó, primeira regrazinha. O que ele diz? A regrazinha, ó, a regra 1. Inverte as partes e nega as duas. Então vamos inverter, bora inverter. Ó, agora aqui vai permanecer aqui, ó. Se. Quem é a negação de serei campeão? Não serei campeão. Ou não fui campeão. Então ficaria assim, ó. Vou mudar aqui um pouquinho. Ó. Esse da frente vai para trás. Esse de trás vai para frente. Então fica assim, ó. Se a negação de serei campeão. Se não fui campeão. Se não fui campeão, vírgula. Então... Quem é a negação de corro rápido? Não corri rápido. Ó, não corri rápido. Então, neste caso, a regra para a primeira equivalência, que é a contrapositiva, você vai inverter as posições, inverter. O que está na frente vai para trás e o de trás para frente. E a partir daí, nega as duas. Olha aqui, ó. Nega a primeira e nega a segunda. Troca as posições e nega as duas. Professor, se eu só negar e eu não trocar as posições, está errado. Se tu só negar e não trocar as posições, está errado. É necessário, além de negar, também trocar as posições, tá certo? E qual é a outra regra? A outra regra de equivalência, que é a regra 2. A regra 2 de equivalência, a outra regra é a regra do Neymar. Neymar. Professor, o que é isso? Enquanto que a negação aparece o mané, o Neymar vai ser assim, ó. Nega a
primeira, e aqui, ou mantém a segunda. Olha a regra, ó. Nega ou mantém. Só porque, Neymar, tu vem aqui e faz isso, ó. Tira aqui, ó, essa pontinha aqui, ó. Que símbolo é esse aqui, ó? Este símbolo aqui é o símbolo da disjunção. Ou seja, nega ou mantém. Nega ou mantém. Quem é a frase? A frase é: se corro rápido, então serei campeão. Não é isso a frase, ó? Se corro rápido, se corro rápido, vírgula, então serei campeão. Essa é a frase. Se ele vai aplicar a segunda regra, a regra do Neymar, vai fazer o quê? Vai negar a primeira. Qual é a negação de corro rápido? Não corri rápido. Não corri rápido. Olha aqui, ó. Ou, olha aí. Ou quem? A segunda mantém. Nega só a primeira e mantém a segunda. Quem é a segunda? A segunda é serei campeão. Então, mantenho. Não corri rápido ou fui campeão. Essa é o resumo da equivalência e da negação do se então. Negação, Mané. Equivalência, Neymar. Ou a contrapositiva, beleza? Vamos para a questão agora, ó. Resumimos aí em bem rapidinho esse bizu que demora dias. Como é que é a frase? A frase fala o seguinte, ó. Se o presidente se afastar, então o vice aqui acima corresponde dizer que, se corresponde dizer é porque ele quer a equivalência, quer dizer a mesma coisa, tá certo? Então nesse caso aqui vai ficar como? Fica assim, ó. A regra 1 para a equivalência é a contrapositiva. Qual é a contrapositiva, professor? O de trás vem para frente e da frente para trás. Então teria que ficar assim, ó. Se quem assume não é o vice, porque tem que negar, confere? A letra E não é a resposta por quê, professor? A letra E não é a resposta porque ele somente inverteu as posições, ele só inverteu, mas não negou. A regra diz o quê? Inverte e nega. Então, nesse caso, a letra E não está correta por quê? Porque ele só inverteu e não negou. Então, as demais não tem mais o sim, então. Então, ele não vai aceitar a regra 1, que é a contrapositiva. Vai para que regra, então? Para a regra 2. Qual é a regra 2? O Neymar. Neymar. Quem é esse Neymar? Nega ou mantém. Nega ou mantém. Nega quem? A primeira. Quem é a primeira? O presidente não se afastou. Aqui, ó, ou mantém quem? Neymar, nega ou mantém. Mantém quem? Mantém a segunda. Quem é a segunda? Quem assume é o vice. Então, mantém normalmente, ó. Quem assumiu foi o vice. Então, aí temos o quê? Temos que a resposta vai ser o quê, ó? O presidente não se afastou, ou quem assumiu ou quem assume é o vice. Item correto, letra B. Letra B. Beleza, pessoal? Ficou claro, sim ou não? Entenderam, sim ou não? Sim ou não? Vamos para a questão 4. Questão 4. Podemos? Sim ou não? Questão 4 diz o seguinte, ó. Vamos lá. A partir da expressão... Ó, outro detalhe, qualquer dúvida que não entenderem, alguma explicação, pode falar no chat aí que eu paro. Estou acompanhando aqui no chat também em tempo real, tá bom? E eu explico novamente para que fique entendido, beleza? Cláudio, eu vou repetir, Cláudio. Tem uma live no meu YouTube, tá bom? Nesse canal do YouTube que aqui está. Tem uma live falando só sobre geometria básica. Quadrado, retângulo, triângulo, losango, focado na Consulpan, tá bom? Questão 4 fala o seguinte, ó. A partir da expressão todos os jogadores são velozes. Todos os jogadores são velozes. Professor, não entendi. Ah, detalhe.
De verdade, esse tópico aqui é um dos tópicos que a banca IDIB mais cobra, Pessoal, então vamos para a explicação, bora lá. Ó, nós teremos três situações diferentes. Três, quando eu trago esse todo. Primeira situação. Aí. Primeira situação é essa. A segunda é essa. Então, vou até afastar um pouquinho aqui. Peraí. Tá. Primeira situação. Primeira, segunda e aqui a terceira. Terceira. Professor, por que isso? Com isso, tu vai matar muita questão. Pega o bizu. Imagina o seguinte. Nós costumamos ver não os desenhos nas questões, mas vemos as frases. E essas frases nas questões, elas são associadas a alguns desenhos. Essas frases são associadas a alguns desenhos. Este aí, por exemplo, associa a algumas frases. Por exemplo, se eu colocar aqui o seguinte, ó. Aqui o A, aqui o B. Aqui o A, aqui o B. Aqui o A, aqui o B. Como é que eu vou nomear isso aí? Da seguinte maneira. Sempre, escute bem, sempre que tiver um conjunto menor coberto por um conjunto maior, escute bem, sempre que tiver um conjunto menor coberto por um maior, nós estamos diante de uma frase que tem a palavra todo. Olha o bizu. Sempre que tiver um conjunto menor coberto por um conjunto maior, estamos diante de uma frase com o todo. Nesse caso aí, é assim, ó, todo A é B. Todo A é B. Professor, por que é que este A está primeiro? Porque é o seguinte, ó. Quando eu falo todo A é B, nós temos dois conjuntos, o A e o B. Exemplo disso, nós temos também duas bolinhas, dois círculos. E para que essa minha afirmação esteja correta, é necessário que o menor conjunto esteja mais perto do todo. Olha o bizu, ó. O menor conjunto tem que estar mais perto do todo. O menor mais perto do todo. Beleza? Show. Tranquilo. O B, o 2, aliás, o 2 tem assim, ó. O 2 tem aí, ó. A e B. Se você observar, eles têm um toque entre eles. Há um toque. A este toque, nós chamamos isso aqui, ó, de intersecção. Intersecção. O que é isso, professor? É dizer que nesse espaço aqui, ó, tem elementos que fazem parte tanto do A quanto do B. Tanto fazem parte do A quanto do B. Beleza? Beleza. Aí ele fala o que aqui? Ele fala o seguinte, ó. Aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Algum A é B. Algum A é B. Como também posso dizer que algum B é A. Então aí eu posso falar que algum A é B ou algum B é A. Quem? Esses aqui, ó. Esses aqui, ó, são A e B ao mesmo tempo. São A e B. Beleza? Show. Então o todo vai ser quando for uma bolinha menor coberta por uma maior. E o algum, quando eu tiver o quê? A intersecção. Professor, quando eu tiver desse jeito aqui, ó, sem encostar um no outro, eu vou ter como aqui, ó. Nenhum A é B e nenhum B é A. A esses dois conjuntos, eles são chamados de conjuntos disjuntos. Disjuntos. Por que, professor, disjuntos? Porque não há interseção entre eles. Não há elementos que pertençam tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B ao mesmo tempo. Beleza? Show. Entendi. Tranquilo. 60 alunos online e eu acredito que vai ter 60 curtidas, né? Gosteizinho aí pra gente fortalecer o canal, tá bom? Beleza, você entendi. Só que é o seguinte, ó.
Como é que eu vou garantir, professor, que esse menor está perto do todo? Olha aqui o exemplo. Olha perto aqui o exemplo. Ó. Quando eu falo assim, ó, todos os jogadores são velozes, ó. Vou colocar aqui, ó, repetir aqui, ó, todos os jogadores são velozes. São velozes. Quer dizer o quê? Quer dizer, olha o bizu, que nós temos aqui dois conjuntos. Quem são os conjuntos? Quem é jogador e quem é veloz. Então, estamos diante de dois conjuntos. Quais conjuntos? Quem é jogador e quem é veloz. Professor, então, como é que eu vou saber? Eu sei que se eu tenho esse todos aqui, ó, se tenho todos, então, com toda certeza, o desenho é assim, ó. Um conjunto maior e um menor. Confere? Confere. Aí ficou feio. Ó, se eu tenho todo, eu tenho o quê? Então, aqui, ó, um maior e um menor. Então, essa é a regra. Se eu tenho todo, eu tenho um conjunto maior e um menor. E como é que eu vou saber qual deles é o menor? O menor é sempre aquele que está mais perto do todo. Não esqueçam disso, ó. O menor sempre será aquele que está mais perto do todo. Então, nesse caso aí, quem está mais perto do todo? É os jogadores. E quem é que está mais longe? É o de fora, é o veloz. Então, aqui vai estar quem, ó? Veloz. Então, eu posso dizer o quê? Todo jogador é veloz, mas nem todo veloz é jogador. Beleza? Ó, todo jogador é veloz, mas nem todo veloz é jogador. Show, professor. Então, eu entendi agora, entendi. Então, vamos para os itens. O item A diz assim, ó. Algum jogador não é veloz. Errado. Errado por quê? Porque aqui, ó, todo mundo que faz parte do jogador automaticamente faz parte do veloz. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. A letra B diz assim, ó, todos os velozes são jogadores. Não. Entenda o seguinte, ó, Nayara, se eu colocar você aqui, Nayara, ó. Se eu colocar você aqui, Nayara, fora das duas bolinhas, Nayara, tu vai fazer parte de quem? Nem fará parte do veloz e nem fará parte do jogador. Nayara, se eu colocar você aqui, Nayara, ó, nesse círculo maior, tu vai ser o quê? Tu vai ser veloz. Somente veloz. Agora, Nayara, se eu colocar você aqui, ó, no conjunto menor, tu vai ser jogadora e automaticamente, quem faz parte do jogador também faz parte do veloz. Então, se tu tiver no conjunto menor, tu vai ser o quê? Jogador e veloz. Beleza? Ah, entendi. Então, a letra B diz assim, ó, alguns velozes, todos os velozes são jogadores? Não. Todo jogador é veloz, mas nem todo veloz é jogador. Beleza? C. O conjunto dos jogadores contém os velozes. Certo ou errado? Errado. Quem contém é o conjunto maior. E quem é o maior? Os velozes. Os velozes. E a D diz assim, ó, o conjunto dos velozes contém os jogadores. Certo ou errado? Certinho, certinho, certinho. Então, neste caso aí, ó, item correto, letra D. Digam que ficou entendido demais, para a gente poder prosseguir, sim ou não? Sim ou não? Michele O'Hara. Entendido, Michele? Diga que sim, viu, Michele? Não vai mentir para mim, não. Pelo amor de Deus. Quarta questão, ok. Vamos para a quinta. Quinta questão.